Papai, por favor, nos ajuda! Os gritos desesperados rasgaram o dia chuvoso como facas. Rafael Mendes pisou no freio da BMW com tanta força que os pneus derraparam no asfalto molhado. Seu coração disparou quando reconheceu as vozes de suas filhas gêmeas. Eram quase meio-dia e ele havia decidido voltar 3 dias antes do previsto de sua viagem de negócios, sentindo uma inquietação estranha que não conseguia explicar. Agora sabia por quê. Debaixo da árvore de jabuticaba no jardim de sua mansão, 2 pequenas figuras se abraçavam na chuva torrencial. Isabela e Sofia, de 12 anos, estavam completamente encharcadas, os vestidos rosas colados ao corpo, tremendo violentamente de frio e terror. Meu Deus do céu! Rafael saltou do carro sem nem desligar o motor, correndo pelo jardim. Meninas, o que vocês estão fazendo aqui fora? Papai! Elas gritaram juntas, se jogando em seus braços. A Vanessa nos deixou aqui. Ela disse que a gente só podia entrar quando você voltasse. Rafael sentiu uma raiva cega subir pela garganta. Como Vanessa podia ter feito isso? Mesmo se as meninas tivessem aprontado alguma coisa, deixá-las na chuva era crueldade pura. Onde ela está? Ele perguntou, carregando as 2 para dentro de casa. Lá dentro, vendo televisão, soluçou Isabela. Ela disse que a gente mereceu porque descobriu a verdade sobre a mamãe. Rafael parou no meio da sala, pingando água no mármore. Que verdade? Sofia olhou diretamente nos olhos do pai e ele viu uma determinação assustadora para uma criança de 12 anos. A mamãe não morreu de acidente, papai. A Vanessa matou ela. O mundo parou. O som da chuva batendo nas janelas parecia amplificado, ecoando na mente de Rafael como tambores de guerra. Marina, sua primeira esposa, havia morrido há 3 anos quando o carro dela saiu da estrada numa curva perigosa. Vanessa era a melhor amiga de Marina. Foi quem o consolou no luto, quem cuidou das meninas quando ele não conseguia nem sair da cama de tanta dor. Rafael, que barulho é esse? Vanessa apareceu na sala usando um roupão de seda creme com uma taça de vinho tinto na mão. Quando viu as meninas molhadas nos braços dele, sua expressão mudou para uma mistura perfeitamente calculada de surpresa e preocupação. Meu Deus, amor, você chegou. As meninas estavam de castigo no jardim porque... Você deixou elas na chuva? Rafael explodiu, fazendo Vanessa dar um passo para trás. Que tipo de castigo é esse, Vanessa? Elas inventaram uma história horrível sobre mim, Rafael. Disseram coisas terríveis, mentiras absurdas. Vanessa colocou a taça na mesinha de centro com mãos trêmulas. Eu não sabia mais o que fazer. Elas estão muito rebeldes ultimamente. Não é mentira. Isabela se desvencilhou dos braços do pai e correu para uma escada. Vem, papai, a gente vai te mostrar. Rafael olhou para Vanessa, que agora mordia o lábio inferior, um tique que ela tinha quando estava nervosa. Algo na postura dela, na forma como evitava seu olhar, fez um alarme disparar em sua mente. Mostre o quê? Ele perguntou, seguindo Isabela. As cartas que a mamãe escondeu no sótão, respondeu Sofia, subindo as escadas atrás da irmã. Rafael viu pelo canto do olho Vanessa fechando os punhos. Por um segundo, apenas um segundo, o rosto dela revelou algo que ele nunca havia visto antes. Ódio puro. No sótão empoeirado, Isabela foi direto para uma pilha de caixas antigas. Com movimentos precisos, ela removeu algumas tábuas soltas do assoalho, revelando um esconderijo que Rafael nunca soube que existia. De dentro, tirou uma caixa de sapatos envolvida em plástico. A gente encontrou isso quando estava procurando os álbuns de foto da mamãe para fazer um trabalho da escola, explicou Sofia. Estava escondido aqui embaixo, junto com outras coisas. Rafael abriu a caixa com mãos que tremiam mais do que gostaria de admitir. Dentro havia cartas escritas pela caligrafia familiar de Marina, fotos que ele nunca havia visto e documentos médicos com carimbos de laboratórios particulares. A primeira carta estava datada de 3 meses antes da morte de Marina. Meu amor, algo está muito errado comigo. Meus cabelos estão caindo aos punhados, tenho vômitos constantes e sinto formigamentos estranhos nas mãos e pés. Os médicos dizem que pode ser estresse, mas sei que não é.
A Vanessa tem sido um anjo, trazendo vitaminas e chás especiais para me fortalecer, mas parece que estou piorando a cada dia. Rafael sentiu o chão se mover sob seus pés. Com mãos trêmulas abriu a segunda carta. Rafael, estou com medo. Comecei a perceber que só fico doente depois que a Vanessa me visita. Sei que sua loucura suspeitar da minha melhor amiga, mas ontem encontrei um vidro estranho na bolsa dela. Quando perguntei, ela disse que era um novo suplemento que queria me dar. Não tomei. E pela primeira vez em semanas, não vomitei. A terceira carta fez Rafael se apoiar na parede. Amor, se você está lendo isso, é porque conseguiu acontecer algo comigo. Descobri que a Vanessa não é quem diz ser. Ela não trabalha na clínica de fisioterapia como afirma. Contratei um detetive particular para investigá-la. As fotos estão nesta caixa. Ela tem outro nome, outra identidade, e outros maridos que morreram de causas misteriosas. Cuidado com ela, Rafael, e principalmente proteja nossas meninas. As mãos de Rafael tremeram tanto que quase derrubou os papéis. Entre as fotos havia documentos de identidade com nomes diferentes, certidões de casamento com homens que ele não conhecia e recortes de jornais sobre mortes súbitas de empresários ricos. Papai, sussurrou Isabela, tem mais coisa. A gente achou exames que a mamãe fez escondido. Olha aqui. Os laudos médicos mostravam níveis alarmantes de mercúrio e outros metais pesados no sangue de Marina. Envenenamento lento, sistemático, calculado. Onde vocês encontraram isso? Rafael perguntou, mal conseguindo formar as palavras. Tudo estava junto, papai. A mamãe escondeu tudo aqui para que a gente achasse se algo acontecesse com ela. Nesse momento, passos pesados subiram a escada do sótão. Vanessa apareceu na entrada, e desta vez não havia máscara alguma em seu rosto. Seus olhos brilhavam com uma frieza que fez Rafael recuar instintivamente. Que reunião familiar tocante, ela disse, com uma voz que ele não reconhecia, mexendo em coisas que não deviam. Vanessa, o que significa isso tudo? Rafael se levantou segurando os documentos contra o peito. Significa que Marina era uma mulher muito esperta. Mais esperta do que eu imaginava. Ela deu um passo para dentro do sótão, fechando a porta atrás de si. Mas não esperta o suficiente para ficar viva. O sangue de Rafael gelou. Você matou Marina? Vanessa riu. Um som sem humor que ecoou pelo sótão empoeirado. Matei, sim. E foi mais fácil do que você imagina. Mercúrio em pequenas doses misturado aos chás que eu levava para ela com tanto carinho. Demorou meses, mas valeu a pena. Ela sofreu bastante antes de morrer. Por quê? A voz de Rafael saiu como um murmúrio quebrado. Porque ela tinha tudo o que eu sempre quis. Um marido rico, filhas lindas, uma casa linda, uma vida perfeita. Os olhos de Vanessa brilharam com uma loucura que ele agora percebia ter estado sempre ali, escondida. E porque descobri que vocês tinham muito mais dinheiro do que eu imaginava. Rafael puxou as gêmeas para mais perto de si. As meninas não têm culpa de nada. Deixa elas em paz. Ah, mas elas têm culpa sim. Elas descobriram meu segredo. Vanessa tirou algo do bolso do roupão. Uma seringa. E pessoas que sabem de segredos perigosos têm uma tendência a sofrer acidentes fatais. Corre! Rafael gritou para as filhas, empurrando-as em direção à escada. Mas Vanessa foi mais rápida. Ela bloqueou a passagem segurando a seringa como uma arma. Ninguém vai a lugar nenhum. Vocês três vão ter um acidente muito trágico esta noite. Vazamento de gás, talvez, ou um incêndio. Ainda não decidi. Foi então que Sofia fez algo que ninguém esperava. Ela pegou uma caixa pesada e a jogou contra a janela do sótão, estilhaçando o vidro. Socorro! Ela gritou com toda a força dos pulmões. Alguém nos ajuda! Ela vai nos matar! Vanessa se virou para a menina com fúria, dando a Rafael a chance que ele precisava. Ele se jogou contra ela, derrubando a seringa no chão. Os dois rolaram pelo sótão empoeirado numa luta desesperada. Liguem para a polícia! Rafael gritou para as filhas enquanto lutava para imobilizar Vanessa. Corram! Mas quando as gêmeas desceram correndo as escadas,
Descobriram que os telefones da casa haviam sido arrancados da parede. E o celular de Rafael estava no carro do lado de fora. Lá em cima ainda ecoavam os sons da luta. E então, um grito que gelou o sangue delas. Era a voz do pai. Isabela e Sofia correram escada abaixo com o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. O grito do pai ainda ecoava em suas mentes como um pesadelo. Elas precisavam de ajuda, mas quando chegaram à sala, descobriram que todos os telefones haviam sido arrancados da parede. "O celular do papai!" Sofia lembrou correndo em direção à porta da frente. Mas quando chegaram ao carro, o aparelho não estava mais lá. Vanessa havia pensado em tudo. "O que a gente faz agora?" sussurrou Isabela, as lágrimas misturando-se com a chuva no seu rosto. "A gente vai na casa da tia Alice", decidiu Sofia. Ela sempre disse que se a gente precisasse de alguma coisa, era para procurar ela. Alice morava a apenas 3 quadras de distância. As duas correram pela chuva, descalças, ainda usando os vestidos amarelos ensopados. Quando bateram na porta da tia, eram quase 11 da noite. "Meu Deus do céu!" Alice abriu a porta e imediatamente puxou as sobrinhas para dentro. "Meninas, o que aconteceu? Onde está o pai de vocês?" Entre soluços e palavras atropeladas, elas contaram tudo. As cartas da mãe, as provas no sótão, a confissão de Vanessa, a briga com Rafael. Alice sentiu o sangue gelar. Ela sempre havia desconfiado da morte repentina da irmã. Sempre achara estranha a rapidez com que Vanessa havia consolado Rafael e se casado com ele. "Vamos chamar a polícia agora mesmo", disse Alice pegando o telefone. Mas quando ligaram para a mansão, ninguém atendeu. O silêncio do outro lado da linha era ensurdecedor. "Tia, e se ela machucou o papai?" choramingou Isabela. "Não falem assim. Vamos até lá com a polícia." Quando chegaram à mansão acompanhadas de 2 viaturas, encontraram a casa às escuras e silenciosa. A BMW de Rafael estava na entrada, mas as portas da casa estavam abertas. Não havia sinal de Rafael nem de Vanessa. "Parece que houve luta no sótão", disse o delegado após a primeira vistoria. "Há sangue no chão e móveis revirados, mas nenhum corpo." "Onde eles estão?" perguntou Alice abraçando as gêmeas. "Vamos procurar. Já emitimos um alerta para todos os hospitais da região." Mas não encontraram Rafael em hospital nenhum. Era como se ele tivesse desaparecido da face da terra. Por 3 dias, as gêmeas ficaram na casa da tia Alice, esperando notícias. A polícia investigava, mas Vanessa tinha sido muito cuidadosa. Não havia registros de para onde ela poderia ter levado Rafael. Na manhã do 4º dia, o telefone tocou. "Alô?" Alice atendeu com o coração na garganta. "Alice?" A voz do outro lado era fraca, quase irreconhecível, mas era Rafael. "Rafael, graças a Deus, onde você está?" "Eu não sei direito, algum lugar isolado." "Alice, escuta bem o que vou te dizer. A Vanessa não está agindo sozinha. Tem outras pessoas envolvidas nisso." "Outras pessoas?" "Ela me trouxe para um lugar, parece uma clínica particular. Tem médicos aqui e enfermeiros. Eles estão me dando remédios que me fazem esquecer das coisas." Alice sentiu o mundo girar. "Como assim?" "Eles querem me fazer esquecer da Marina, das meninas, de tudo. A Vanessa disse que quando eu voltar para casa vou ser um marido perfeito que só se lembra dela." "Meu Deus. Rafael, as meninas estão aqui comigo. Elas estão bem. Cuidem delas, Alice. E se eu voltar diferente, se eu não me lembrar de vocês, não deixem elas ficarem sozinhas comigo." A ligação caiu. Alice olhou para Isabela e Sofia, que haviam escutado toda a conversa. Os rostinhos delas estavam pálidos de terror. "Eles vão fazer o papai esquecer da gente?" sussurrou Sofia. "Não se eu puder evitar", disse Alice com determinação. "Vamos descobrir onde ele está." Nos dias que se seguiram, Alice contratou um detetive particular para ajudar na busca. Ele descobriu que Vanessa, cujo nome verdadeiro era Verônica Silva, havia trabalhado anteriormente numa clínica psiquiátrica particular que fora fechada por práticas ilegais. Eles faziam lavagem cerebral, explicou o detetive.
Apagavam memórias específicas dos pacientes usando drogas experimentais e terapia de choque. Mas isso é possível? Perguntou Alice. Infelizmente sim. Especialmente se a pessoa está debilitada fisicamente e emocionalmente. Enquanto isso, as gêmeas passavam os dias pesquisando tudo sobre Verônica na internet. Descobriram que ela havia se casado pelo menos 4 vezes antes de Rafael. Todos os maridos anteriores haviam morrido de causas naturais ou desaparecido misteriosamente. Olha aqui, tia Alice, disse Isabela mostrando uma notícia antiga no tablet. O segundo marido dela desapareceu por 6 meses. Quando foi encontrado, ele não se lembrava da família anterior. Dizia que sempre foi casado só com a Verônica. E este aqui, apontou Sofia para outra matéria. O terceiro marido voltou para casa depois de 3 meses desaparecido. A família disse que ele estava completamente diferente, como se fosse outra pessoa. Alice sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Vocês acham que eles não morreram, completou Isabela. Que ela fez eles esquecerem de tudo e continuaram vivendo com ela como maridos perfeitos. Até ela se cansar deles, acrescentou Sofia sombriamente. 2 semanas após o desaparecimento de Rafael, ele voltou. Chegou à casa de Alice numa manhã de sábado, dirigindo a BMW como se nada tivesse acontecido. Estava bem vestido, barbeado, sorrindo. Mas quando olhou para as filhas, havia algo estranho em seus olhos. Meninas, ele disse com uma voz estranhamente formal. É hora de voltarmos para casa. Vanessa está com saudades de vocês. Alice sentiu o sangue gelar. Rafael, você se lembra do que aconteceu? Do que descobrimos sobre a Vanessa? Rafael franziu a testa, como se tentasse se lembrar de algo muito distante. Vanessa? Que história é essa, Alice? Minha esposa se chama Marina. As gêmeas se entreolharam aterrorizadas. Papai, disse Sofia cautelosamente. A mamãe Marina morreu há 3 anos. Você se lembra? Morreu? Rafael riu, mas era um riso sem vida. Que absurdo. Ela está em casa me esperando. Nós nos casamos há 5 anos e somos muito felizes. Alice percebeu que eles haviam apagado seletivamente as memórias de Rafael. Ele não se lembrava da morte de Marina, não se lembrava de Vanessa, não se lembrava das descobertas horríveis das últimas semanas. Papai, olha para mim, disse Isabela, segurando o rosto do pai com as 2 mãos. Sou eu, Isabela, sua filha. Você se lembra quando me ensinou a andar de bicicleta? Quando teve que me levar no hospital porque quebrei o braço? Rafael olhou para ela por um longo momento. Por um segundo, algo brilhou em seus olhos. Uma fagulha de reconhecimento. Bela. Ele sussurrou como se estivesse tentando lembrar de um sonho. Isso, papai. E esta é a Sofia, sua outra filha. Nós somos gêmeas. Mas o momento passou. Os olhos de Rafael voltaram a ficar vazios. Não sei de que vocês estão falando, ele disse friamente. Eu não tenho filhas. Marina e eu não temos filhos. Alice percebeu que precisava agir rápido. Rafael, você não vai levar essas meninas a lugar nenhum. Elas ficam comigo. Elas vêm comigo, disse Rafael. E havia uma dureza em sua voz que Alice nunca havia ouvido antes. São ordens da Marina. Rafael, por favor, tenta se lembrar, implorou Alice. A Marina é minha irmã. Ela morreu há 3 anos. Essas são as filhas de vocês 2. Por um momento, Rafael hesitou. Ele olhou para Alice com uma expressão confusa, como se estivesse tentando juntar peças de um quebra-cabeças. Marina, é sua irmã? Ele repetiu lentamente. Sim. E você me conhece há mais de 15 anos? Eu fui madrinha do seu casamento. Algo começou a se mover por trás dos olhos de Rafael. Uma luta interna entre as memórias falsas que haviam implantado e fragmentos da verdade que tentavam emergir. Mas nesse momento, o celular dele tocou. Quando atendeu, sua expressão voltou a ficar vazia. Sim, meu amor. Não há problema. Eu vou buscá-las agora mesmo. Ele desligou e olhou para as gêmeas. Marina disse que vocês 2 vão morar conosco a partir de hoje. Ela quer conhecer as
sobrinhas dela. Alice entendeu o plano diabólico. Vanessa havia feito Rafael acreditar que Marina estava viva e que as gêmeas eram sobrinhas, não filhas. Dessa forma, ele as levaria voluntariamente para casa, onde Vanessa poderia fazer com elas o que quisesse. Eu não vou deixar, disse Alice firmemente. Rafael a olhou com uma expressão fria que ela nunca vira antes. Alice, você não tem escolha. Eu sou o pai legal delas. Você não é nosso pai, gritou Sofia desesperadamente. Você é, mas não assim. Eles fizeram alguma coisa com você. Rafael se abaixou na altura da menina. Quando falou, sua voz era gentil, mas havia algo sinistro por baixo. Sofia, não é? Marina me contou sobre você. Ela disse que você é uma menina muito imaginativa, que inventa histórias. Alice viu que a situação estava saindo do controle. Se Rafael levasse as meninas, elas nunca mais voltariam. Ou voltariam como ele, vazias, programadas, sem lembranças reais. Meninas, subam para o quarto, agora. Mas tia, agora. As gêmeas correram escada acima. Alice ouviu o barulho da porta se fechando e da chave girando na fechadura. Quando Rafael percebeu que as meninas não desceriam, ele começou a subir as escadas atrás delas. Rafael, pare, disse Alice, se posicionando entre ele e a escada. Saia da minha frente, Alice. Não. Eles ficaram se encarando por um longo momento. Alice podia ver que alguma parte do verdadeiro Rafael ainda estava ali, lutando para emergir. Mas a programação que haviam feito nele era forte. Alice, ele disse finalmente. Marina vai ficar muito triste se eu voltar sem as meninas. Rafael, escute o som da minha voz. Tente se lembrar. Marina morreu num acidente de carro há 3 anos. Você chorou no meu ombro no velório. Você me disse que não sabia como ia criar as gêmeas sozinho. Rafael piscou várias vezes, como se estivesse tentando focar uma imagem borrada. Marina, morreu? Ele sussurrou. Sim. E você conheceu Vanessa logo depois. Ela se aproveitou do seu luto. Vanessa? Rafael levou a mão à cabeça como se sentisse dor. Eu me lembro de uma Vanessa. Mas Marina disse que era só um pesadelo. Alice percebeu que tinha uma chance. Rafael, olhe para mim. Olhe bem para mim. Como eu posso ser irmã de alguém que está vivo? Por que Marina não veio buscar as sobrinhas pessoalmente? As perguntas penetraram nas defesas mentais que haviam construído. Rafael começou a balançar a cabeça, confuso. Eu não sei. Ela disse que tinha enxaqueca. Rafael, Marina odiava mentiras. Ela nunca mentiria sobre algo assim. Foi então que algo se quebrou. Rafael caiu de joelhos no meio da sala, segurando a cabeça com as 2 mãos. Não consigo lembrar direito, ele gemeu. Tem 2 versões na minha cabeça. Marina viva, Marina morta. Vanessa boa, Vanessa má. Eu não sei qual é a verdadeira. Alice se ajoelhou ao lado dele. A verdadeira é a que dói, Rafael. A verdade sempre dói mais que a mentira. Marina está morta, ele disse, e as palavras saíram como uma confissão dolorosa. Eu lembro agora, o acidente, o velório, as meninas chorando. E a Vanessa? Rafael olhou para Alice com os olhos cheios de lágrimas. Ela matou Marina. As meninas descobriram. O que ela fez comigo, Alice? Ela tentou apagar suas memórias, fazer você esquecer da verdade. Nesse momento, o celular dele tocou novamente. Quando Rafael viu o nome Marina na tela, ele finalmente entendeu completamente. Não é Marina, ele disse com a voz tremendo. É Vanessa se passando por Marina. Alice assentiu. E ela está esperando você voltar com as meninas. Rafael olhou para o telefone tocando em suas mãos. Depois olhou para a escada onde suas filhas estavam escondidas. Depois olhou para Alice. O que nós vamos fazer? Nós vamos fingir que você ainda está programado, disse Alice lentamente. E vamos usar isso contra ela. O telefone parou de tocar, mas logo começou novamente. Rafael respirou fundo e atendeu. Oi, meu amor. Sim, as meninas estão aqui.
Alice está sendo um pouco difícil, mas eu vou resolver. Claro que vou levar elas para casa. Te amo também. Ele desligou e olhou para Alice. Agora vamos planejar como acabar com isso de uma vez por todas. Alice e Rafael passaram a tarde toda planejando. As gêmeas desceram para participar da conversa depois que tiveram certeza de que o pai havia recuperado a memória. Não vamos precisar de gravadores nem de armadilhas, disse Rafael, olhando para as filhas. Vamos simplesmente confrontá-la com a verdade. Mas e se ela negar tudo? Perguntou Isabela. Ela não vai conseguir, respondeu Alice. Vocês têm as cartas da Marina, os exames, as provas. E, principalmente, vocês têm a coragem que ela nunca imaginou que teriam. Sofia se aconchegou no pai. Papai, você promete que não vai deixar ela machucar a gente? Prometo, meu amor. Desta vez, nós estamos preparados. O plano era simples. Rafael voltaria para casa fingindo ainda estar programado. No sábado, levaria as meninas para visitarem a tia Marina. Mas desta vez, eles iriam preparados emocionalmente para confrontar Vanessa com toda a verdade. Na manhã seguinte, Rafael voltou para casa. Vanessa o recebeu na porta com um sorriso radiante, usando um vestido rosa que Marina adorava. Meu amor, como foi com as meninas? A Alice concordou? Rafael forçou um sorriso vazio. Sim, elas vão vir no sábado conhecer você. Que maravilha! Vanessa bateu palmas. Mal posso esperar para ser mãe das nossas meninas. A palavra nossas fez Rafael sentir náusea, mas ele se controlou. Durante a semana, ele observou Vanessa preparando obsessivamente a casa para a visita das sobrinhas. Ela comprou roupas novas para elas, decorou o quarto de hóspedes com bonecas e bichos de pelúcia e até mesmo pendurou fotos antigas de Marina pela casa, como se fossem dela. Quero que elas se sintam em casa, dizia Vanessa, arrumando e rearrumando tudo compulsivamente. Quero que me vejam como a mãe que sempre mereceram ter. Na sexta-feira à noite, enquanto jantavam, Vanessa começou a falar sobre os planos para as meninas. Sabe, Rafael, estive pensando. As meninas precisam de uma educação melhor. Conheço um colégio interno maravilhoso onde elas poderiam estudar. Colégio interno? Mas elas são tão novas. Querido, crianças bem-nascidas sempre estudam em colégios internos. É tradição familiar. Vanessa cortou a carne delicadamente. E assim elas aprenderiam boas maneiras, etiqueta, como se portar em sociedade. Rafael fingiu considerar a ideia. Você acha que elas gostariam? Claro que sim. E mesmo que no começo sintam um pouco de saudade, logo se acostumariam. Crianças são muito adaptáveis. E nos feriados? Bem, os feriados elas passariam conosco, é claro. Seriam como visitas especiais. Muito mais especiais do que se elas morassem aqui o tempo todo. Rafael percebeu que Vanessa queria as meninas longe, onde pudesse controlar completamente o contato delas com a família. Ou talvez onde pudesse fazer com que algo acontecesse sem levantar suspeitas. No sábado de manhã, Rafael foi buscar as gêmeas na casa de Alice. Durante o trajeto, eles repassaram o que iriam fazer. Lembrem-se, meninas, vocês não precisam fingir que gostam dela. Vocês só precisam ser corajosas e dizer a verdade. A gente não tem medo mais, papai, disse Isabela. A gente sabe que você está com a gente de verdade agora. E a mamãe também está, acrescentou Sofia. A gente sente que ela está nos protegendo. Quando chegaram à mansão, Vanessa os esperava na sala radiante. Ela havia se arrumado como se fosse para uma festa e espalhado flores por toda a casa. Minhas queridas meninas! Ela exclamou, correndo para abraçá-las. Mas desta vez, Isabela e Sofia não se moveram. Ficaram paradas, olhando para ela com uma seriedade que a desconcertou. O que foi, queridas? Não vão cumprimentar a titia? Você não é nossa tia, disse Sofia calmamente. Vanessa piscou várias vezes, confusa. Como assim, querida? Claro que sou. Sou irmã da mamãe de vocês. Nossa mãe não tinha irmã, disse Isabela. E você matou ela. O sorriso desapareceu do rosto de Vanessa como se tivesse sido apagado. Ela olhou para Rafael desesperadamente. Rafael,
O que você ensinou para essas crianças? Elas estão dizendo coisas horríveis. Rafael deu um passo à frente. Eu ensinei elas a dizer a verdade, Vanessa. Vanessa? Ela riu nervosamente. Quem é Vanessa? Eu sou Marina. Não, disse Rafael firmemente. Marina era minha esposa. Marina era a mãe das minhas filhas. Marina foi assassinada por você, Vanessa Costa. O rosto de Vanessa começou a se contorcer. A máscara de doçura estava rachando. Eu não sei do que vocês estão falando, ela disse, mas sua voz estava tremendo. Eu sou Marina. Sempre fui Marina. Sofia deu um passo à frente segurando uma foto da mãe verdadeira. Esta é nossa mãe, ela disse mostrando a foto para Vanessa. Esta é Marina de verdade. Você só roubou o nome dela. E a vida dela, acrescentou Isabela. E quase roubou a nossa família também. Vanessa olhou para a foto e algo nela se quebrou. As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva. Ela não merecia, gritou Vanessa de repente. Ela tinha tudo e não sabia dar valor. Um marido maravilhoso, filhas lindas, uma casa perfeita. E o que ela fazia? Reclamava, sempre reclamando que estava cansada, que você trabalhava demais, que se sentia sozinha. Rafael sentiu o coração acelerar. Continue falando. Eu que deveria ter tido essa vida. Eu que sabia dar valor. Eu que amava você de verdade. Vanessa estava soluçando agora, toda a compostura perdida. Desde a escola eu estava apaixonada por você, Rafael. Mas você escolheu ela, sempre ela. Então você decidiu tirá-la do caminho, disse Rafael, sua voz dura como pedra. Eu não queria que ela sofresse, Vanessa gritou. Por isso usei o mercúrio. Era lento, mas não doía muito. Ela ia ficando fraca aos poucos, definhando, e eu estava sempre lá para cuidar dela, para consolá-la. Isabela começou a chorar. Não de medo, mas de raiva e tristeza. Você fez nossa mãe sofrer por meses, ela disse entre soluços. Ela escreveu nas cartas que estava com medo, que não entendia o que estava acontecendo com ela. Ela desconfiava de você nos últimos dias, acrescentou Sofia, as lágrimas escorrendo pelo seu rostinho. Ela sabia que alguém estava envenenando ela, mas não conseguia acreditar que fosse sua melhor amiga. Vanessa limpou o rosto com as costas da mão, deixando rastros de rímel preto. Ela era muito inocente, confiava em todo mundo. Por isso era fácil demais. E depois que ela morreu, você veio nos consolar, disse Rafael, a voz carregada de nojo. Fingiu que estava sofrendo junto conosco. Eu estava sofrendo, Vanessa explodiu. Vocês acham que foi fácil para mim? Ter que fingir que sentia a falta dela quando na verdade eu estava feliz? Ter que esperar um tempo apropriado antes de me declarar para você? 1 ano e meio não foi tempo suficiente? Foram os piores 18 meses da minha vida. Vendo você triste, vendo você chorando por ela, sabendo que eu podia te fazer muito mais feliz. Rafael olhou para essa mulher que havia sido parte da sua vida por tanto tempo e sentiu apenas repulsa. Você nunca poderia me fazer feliz, Vanessa. Porque você é uma assassina. Porque você matou a mulher que eu amava. Mas você me ama agora, ela gritou desesperadamente. Você se casou comigo, você disse que me amava. Eu me casei com uma mentira. Me apaixonei por uma farsa. Vanessa caiu de joelhos no meio da sala, soluçando como uma criança. Não é justo, ela murmurava. Não é justo. Eu fiz tudo por amor. Tudo por você. Você não fez nada por amor, disse Sofia, se aproximando dela. Você fez tudo por egoísmo. Amor não mata, acrescentou Isabela. Nossa mãe nos ensinou isso. Amor protege, não destrói. Vanessa olhou para as duas meninas, e por um momento seu rosto mostrou ódio puro. Suas pequenas pestes, ela sibilou. Se vocês não tivessem mexido nas coisas da sua mãe, nada disso teria acontecido. Estaríamos vivendo felizes como uma família. Uma família construída em cima da morte da nossa mãe nunca seria feliz, disse Rafael. E nós nunca teríamos deixado você substituir ela, completou Isabela. Vanessa se levantou lentamente, limpando o rosto. Por um momento, ela ficou em silêncio.
olhando ao redor da sala decorada com as flores que havia comprado, as fotos de Marina que havia espalhado, a mesa de jantar preparada para 4 pessoas. Eu realmente pensei que funcionaria, ela disse baixinho. Eu realmente acreditei que vocês aprenderiam a me amar como eu amava vocês. Nós nunca poderíamos amar a assassina da nossa mãe, disse Sofia firmemente. Mesmo que você não fosse assassina, acrescentou Isabela, você nunca seria nossa mãe. Nossa mãe é insubstituível. Vanessa olhou para elas por um longo momento. Depois, olhou para Rafael. E agora? Vocês vão me entregar para a polícia? Sim, disse Rafael sem hesitar. Você vai pagar pelo que fez. Vanessa assentiu lentamente, como se finalmente estivesse aceitando a realidade. Posso fazer um último pedido? Rafael hesitou, depois assentiu. Posso pedir desculpas para ela? Para quem? Para Marina. Vanessa olhou para a foto nas mãos de Sofia. Eu nunca pedi desculpas para ela. Sofia estendeu a foto para Vanessa, que a pegou com mãos trêmulas. Marina, ela sussurrou para a foto. Eu sinto muito. Sinto muito por ter tirado você das suas filhas. Sinto muito por ter destruído sua família. Você era uma pessoa boa e eu não era. Lágrimas verdadeiras, talvez as primeiras honestas que ela chorava em anos, escorreram pelo seu rosto. Eu espero que você possa me perdoar algum dia. E espero que suas filhas sejam muito felizes. Elas merecem. Ela devolveu a foto para Sofia e olhou uma última vez ao redor da sala. Posso ligar para a polícia eu mesma? Acho que prefiro me entregar. Rafael assentiu. Pode. Enquanto Vanessa fazia a ligação, Rafael abraçou suas filhas. Acabou. Ele sussurrou. Finalmente acabou. A mamãe pode descansar em paz agora, disse Isabela. E a gente pode ser feliz de novo, acrescentou Sofia. Quando a polícia chegou, Vanessa estava esperando na varanda, sentada nos degraus, olhando para o jardim onde as meninas haviam sido encontradas naquela noite chuvosa. Eu confesso, ela disse para o delegado. Eu matei Marina Mendes e quase destruí a família dela. Enquanto a levavam algemada, ela olhou uma última vez para Rafael e as gêmeas. Cuidem bem uma das outras, ela disse. Vocês têm algo muito precioso, algo que eu nunca soube valorizar. E então ela se foi. Naquela noite, pela primeira vez em 3 anos, Rafael e as gêmeas jantaram juntos em paz. Não falaram sobre Vanessa, não falaram sobre o passado, falaram sobre o futuro. 2 meses haviam se passado desde a prisão de Vanessa. O julgamento começaria na manhã seguinte, e Rafael decidiu que seria importante para as gêmeas estarem presentes. Vocês têm certeza de que querem ir? Perguntou Alice, ajudando as meninas a escolherem roupas adequadas para o tribunal. Precisamos ir, tia, disse Sofia com determinação. A mamãe merece que a gente veja a justiça sendo feita. E queremos olhar nos olhos dela quando for condenada, acrescentou Isabela. Queremos que ela saiba que não conseguiu destruir nossa família. No dia seguinte, o fórum estava lotado. A história havia chamado a atenção da mídia local, e muitas pessoas queriam ver o desfecho do caso da melhor amiga assassina. Vanessa entrou no tribunal de cabeça baixa, usando um terno cinza simples. Quando viu Rafael e as gêmeas na primeira fila, seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não ousou olhar diretamente para eles por muito tempo. O promotor foi implacável ao apresentar as evidências. As cartas de Marina, os exames médicos, o depoimento dos médicos que a haviam tratado nos últimos meses de vida. Cada prova era uma punhalada na defesa de Vanessa. Marina Mendes foi assassinada lentamente durante meses pela pessoa em quem mais confiava, declarou o promotor. Enquanto definhava envenenada, a acusada fingia consolá-la, sabendo que era ela mesma a causa de todo aquele sofrimento. Quando chegou a vez de Vanessa se defender, ela surpreendeu a todos. Levantou-se lentamente e olhou diretamente para o juiz. Meritíssimo, eu não vou mentir nem tentar me justificar. Tudo o que foi dito aqui é verdade. Eu matei Marina Mendes por ciúmes, por inveja
e por pura maldade. Um murmúrio chocado percorreu o tribunal. Era raro ver um réu confessar com tanta clareza. Eu estava obcecada pelo marido dela há anos. Queria a vida perfeita que ela tinha. Quando percebi que podia tomar o lugar dela, eliminei o obstáculo. Vanessa fez uma pausa, respirando fundo. Usei mercúrio líquido em pequenas doses. Misturava na comida, nos chás, nos remédios que eu levava para ela. Durante meses assisti ela definhando, sabendo que eu era a causa. Isabela segurou a mão de Sofia com força. Ouvir os detalhes novamente ainda doía, mas era necessário. Eu quero pedir perdão, continuou Vanessa, sua voz começando a falhar. Para Rafael, para Isabela e Sofia. Vocês perderam uma mãe e esposa maravilhosa por causa da minha doença mental. Eu tirei de vocês a pessoa mais importante das suas vidas. Você tirou mais que isso, disse Rafael de repente, se levantando na galeria. O juiz ergueu o martelo, mas Rafael continuou. Você tirou a paz, a confiança, a segurança. Você fez minhas filhas duvidarem de quem poderiam confiar. Você envenenou nossa casa com mentiras. Eu sei, sussurrou Vanessa. E eu vou carregar essa culpa até morrer. Não é suficiente, disse Isabela também se levantando. Nossa mãe era boa para todo mundo. Ela ajudava qualquer pessoa que precisasse. O mundo ficou mais pobre sem ela. Sofia se juntou à irmã. E a senhora quase destruiu nossa família. Se não tivéssemos descoberto a verdade, o que mais a senhora teria feito conosco? Vanessa começou a chorar abertamente. Eu não sei. Não sei até onde minha loucura teria ido. O advogado de defesa tentou argumentar por circunstâncias atenuantes, mas o promotor foi inflexível. Não houve impulso, não houve paixão. Houve planejamento frio, execução calculada e dissimulação por anos. Verônica Silva arquitetou e executou um assassinato perfeito. E quase conseguiu sair impune. Quando o juiz se retirou para deliberar, a tensão no tribunal era palpável. Rafael abraçou as filhas, e os três ficaram em silêncio absorvendo tudo que haviam acabado de ouvir. Como vocês estão se sentindo? Perguntou Alice. Aliviadas, disse Sofia. Ela confessou tudo. Agora todo mundo sabe que nossa mãe foi assassinada. E que a gente não estava inventando nada, acrescentou Isabela. A verdade finalmente veio à tona. Quando o juiz retornou, o silêncio no tribunal era absoluto. Verônica Silva, também conhecida como Vanessa Costa, ele começou. Você foi considerada culpada de homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima. Vanessa fechou os olhos, aceitando o veredicto. A pena é de 25 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, sem direito à progressão antes de cumpridos 15 anos. Um suspiro coletivo de alívio ecoou pela galeria. Justice havia sido feita. Antes de ser levada pelos guardas, Vanessa pediu para falar uma última vez. Ela se virou para Rafael e as gêmeas. Eu quero que vocês saibam que nos momentos finais, quando Marina estava mais fraca, ela só falava de vocês. Ela dizia que sua única preocupação era deixar as meninas sem mãe. Sua voz quebrou. Ela amava vocês mais que a própria vida. E eu destruí isso por pura inveja. Nossa mãe continua conosco, disse Sofia firmemente. A senhora não conseguiu destruir o amor dela por nós. E nunca vai conseguir, completou Isabela. Vanessa assentiu, as lágrimas escorrendo livremente. Espero que vocês sejam muito felizes. Vocês merecem toda a felicidade do mundo. Enquanto ela era levada algemada, Rafael colocou os braços ao redor das filhas. Acabou, ele disse simplesmente. Finalmente acabou. Naquela tarde, pela primeira vez desde que tudo começara, os três foram ao cemitério visitar Marina. Levaram margaridas brancas, suas flores favoritas, e ficaram ali em silêncio por alguns minutos. Mamãe, disse Isabela baixinho. A Vanessa foi condenada. Ela vai ficar presa por muitos anos. Ela confessou tudo na frente de todo mundo, acrescentou Sofia. Todo mundo sabe que você foi assassinada e que a gente descobriu a verdade. Rafael se ajoelhou diante do túmulo. Marina, meu amor,
Desculpa por ter demorado para descobrir, mas nossas meninas foram incrivelmente corajosas. Elas lutaram por você, por nós, pela verdade. E agora a gente pode viver em paz, disse Isabela colocando as flores no túmulo. Sabendo que você pode descansar também, completou Sofia. Quando se levantaram para ir embora, uma brisa suave mexeu as flores que haviam acabado de colocar. Por um momento, os três sentiram uma presença calorosa, como se Marina estivesse ali com eles, aprovando, abençoando, finalmente em paz. Obrigado por nos dar forças, Rafael disse para o túmulo. E obrigado por ter criado as filhas mais corajosas do mundo. Enquanto caminhavam de volta ao carro, Sofia perguntou: Papai, você acha que vamos conseguir ser felizes de novo? Rafael olhou para suas duas filhas, fortes, corajosas, unidas, sobreviventes, e sorriu pela primeira vez em meses com verdadeira alegria. Já estamos sendo, meu amor. Sua mãe nos ensinou que a felicidade não é a ausência de dor, mas a presença do amor. E nós temos amor de sobra. Para sempre, disse Isabela. Para sempre, confirmou Sofia. E pela primeira vez desde que tudo começou, a família Mendes caminhou em direção ao futuro sem olhar para trás, sabendo que Marina os acompanhava, protegia e abençoava. A justiça havia sido feita. A verdade havia vencido. E o amor havia triunfado sobre a maldade.